Companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a esta casa neste domingo radioso. Nós estamos agora pela rede do YouTube, fazendo então mais um estudo, mais uma reunião neste Centro Espírita. Nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. É um trecho da carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 17. Só para ilustrar, para quem não sabe, o Espírito Emmanuel, na década de 40 e 50, fez esses livros, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e outro que não me vem ao caso agora, não me lembro agora. E em cima de cada trecho, Emmanuel faz uma dissertação magnífica a respeito dessa situação, desse texto que ele pega do Evangelho, o Jesus, os apóstolos, as cartas de Paulo. Então vejamos a dissertação de Emmanuel a respeito deste tema. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo da atividade destruidora do mundo, ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar a pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas das fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexos de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que se te afigurem mais brilhantes, mas daquelas que se te façam melhor. Emmanuel. Vamos então fechar os nossos olhos no sentido de diminuir o contato com o mundo exterior e, dentro das nossas infinitas limitações, elevarmos o pensamento às regiões superiores da vida. Mestre Senhor, reunidos nesta casa bendita, que é um presente que o Senhor nos concede, aqui nos encontramos, Senhor, para te agradecer essa oportunidade do encontro, essa casa que o Senhor nos oferece para a oração e para o trabalho. Pedimos, Senhor Jesus, de maneira ostensiva,
a tua bênção sobre nossas vidas. Aqui nos encontramos, Senhor Jesus, carentes, necessitados, aflitos, com problemas variados de ordem íntima. Pedimos, Senhor Jesus, a tua bênção, retratada na fé, na esperança, na força, para enfrentarmos todos os problemas que nos invadem o coração. Aqui se encontram, Senhor Jesus, irmãos aflitos, pais desesperançados, mães angustiadas, pedindo o teu amparo sobre nossas casas, Senhor Jesus, nos lares que não passam, Senhor, de escola de almas. Ajude-nos, Mestre Senhor, a enfrentar os problemas variadíssimos que nos rodeiam. Rogamos a tua proteção, Mestre Senhor, para nossos filhos, filhas, nossos relacionamentos, irmãos que aqui não se encontram e que nosso pensamento vai em direção deles. Que a tua bênção, Senhor, vá ao encontro da velhice que se encontra desprotegida, das crianças desamparadas, dos aflitos que perambulam pelas ruas com a razão completamente obliterada. São irmãos nossos, Senhor Jesus, que de dentro das nossas infinitas limitações, pedimos por eles. Aos desencarnados, Senhor Jesus, que vieram de nossas casas, acompanhando-nos, junto daqueles que a casa recolheu e que aqui se encontra, para aprender a tua mensagem. É para esses desencarnados, Senhor Jesus, aflitos, desesperançados e tristes, com problemas conscienciais gravíssimos e devastadores, que rogamos o teu amparo. Que a tua bênção, Mestre Senhor, vá ao encontro daqueles que se encontram nas regiões de dor e sofrimento, nas regiões umbralinas. É para eles, Senhor Jesus, que o nosso grupo modesto, acanhado e simples, mas que se encontra reunido em teu nome, nós pedimos a tua bênção. Confiando, Senhor Jesus, na presença delicada dos benfeitores maiores que dirigem nosso templo, nós damos por aberto a primeira parte dos trabalhos deste domingo. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Com a palavra, o nosso companheiro,
Arabutã Marinho, com o tema A Dor e o Sofrimento, Resgate de Culpas. Seja bem-vindo. Nosso bom dia a todos os companheiros de jornada e que Jesus abençoe a todos nós e que a nossa troca de ideias seja produtiva para ambos os planos, principalmente sobre um tema que aflige a quase todos nós aqui na Terra: a dor e o sofrimento. É um tema que faz parte do nosso dia a dia. O questionamento que fazemos diante daquilo que nos é oferecido nesse aspecto de dor e de sofrimento pela justiça divina, como assim entendemos, é muito sério no sentido de cobrança. Por que eu sofro? Será que eu mereço isso? E tantas são as perguntas que nós vamos apresentar o tema de uma forma mais sintética possível, haja visto o nosso horário, através de perguntas e respostas, como já o fizemos uma vez aqui numa apresentação de palestra. Kardec perguntava aos espíritos, e os espíritos lhe respondiam. Apesar de todo o contexto que a obra espírita apresenta sobre o assunto sofrimento e dor, há indagações com toda a leitura que possam esses espíritos terem oferecido diante da nossa incapacidade de compreender a justiça divina. E conduzir um assunto desse é o volume praticamente das obras kardecistas, do Pentateuco, que cuida justamente de colocar a nossa vida, a nossa vivência como espíritos encarnados ou desencarnados diante da vontade divina. Entender isso foi o papel principal que a doutrina assumiu e que foi colocado pelos espíritos. Então veio-nos a ideia de, se Kardec perguntava aos espíritos, nós encarnados vamos perguntar aos encarnados e buscar na resposta dos espíritos o que Deus coloca para nós como uma explicação dessa dor, desse sofrimento, que cada um de nós certamente perpassa, está perpassando e perpassou. Então vamos ao assunto. A reflexão inicial, num ponto de vista teórico, filosófico e espiritual sobre a dor e sofrimento. É a abrangência que a doutrina nos oferece, mesmo sabendo que esses temas são poucos discutidos na sociedade moderna, cuja tônica é evitar essas dores e os sofrimentos a qualquer custo, através do que oferece a ciência médica e ainda a nossa infantilidade na fé, na crença da presença divina, da sua misericórdia, da sua justiça em nossas vidas. Buscamos compreender o real significado dessas concepções através de um mergulho no pensamento filosófico, breve, sintético, que possa ser percebido pelo maior número daqueles que nos ouvem, nos assistem presencialmente ou online, para o entendimento do que se pretende diante dessas questões do sofrimento e da dor em relação à nossa posição na criação divina. Segundo o contexto, a dor e o sofrimento são frutos de uma vontade contrariada, mas que a pessoa que sabe vivenciá-la está mais perto da salvação. É um enunciado
espírita. As contrariedades nos trazem dores, que entendemos muito quando se fala em sofrimento e dor, ligamos a dor física à ciência médica, que oferece uma forma, digamos assim, de minimizar, né, de apaziguar esse processo através de medicamentos que muitos ou quase todos nós conhecemos, a anestesia na vanguarda desse aspecto. Mas as dores íntimas, as dores pessoais, os conflitos das nossas consciências, a dor gerada por nós mesmos nos processos reencarnatórios, e que, na permanência das nossas andanças pela vida, se projetam num conflito muito mais difícil de controle, levando às depressões, levando às questões de dúvidas e questionamentos sobre a presença divina, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor infinitos. Onde isso, num processo aonde ou acamado por uma doença física, ou recolhido em si mesmo em dores, num cantinho de um quarto, de uma sala, em choros fortuitos de depressões dolorosas. Como compreender isso e como entender na nossa vida para que, em entendimento e administração desse processo, possamos realmente usufruir dessa misericórdia divina, desse amor infinito, daquilo que Ele deseja para nós. A felicidade, a paz, a saúde física, a saúde espiritual. No campo da espiritualidade, diferentes correntes religiosas e filosóficas têm percepções diversas sobre o significado da dor e do sofrimento humano. Nessas ponderações, mergulhamos mais na busca da compreensão dos mesmos, dor e sofrimento, segundo a doutrina espírita, onde são percebidos de maneira positiva por representarem a possibilidade de evolução, crescimento e purificação do espírito. Essas explicações que a doutrina coloca a respeito é que indica esse avanço que ela representa, a doutrina, em relação aos aspectos filosóficos, aos pensamentos de vida de nós aqui encarnados. São explicações racionais, a fé raciocinada colocada pelos espíritos para Kardec, que nos dão a certeza e a segurança de como controlar, diminuir, amenizar, responder, entender o que querem de nós através desses processos kármicos diante das leis divinas. Ao entendermos o porquê, sabemos o que fazer. Ao entendermos o que fazer e o fizermos, diminuímos, ampliamos, administramos a questão. Os medicamentos amenizam. A anestesia é por alguns momentos, horas, dias, mas a dor volta. Agora imaginem aquelas que não têm as condições de receber as estruturas que a medicina, profissão abençoada, oferece às dores físicas. Quando nós nos conflitamos com as dores espirituais, não aceitando aquilo que a vida nos oferece e nos coloca para a nossa educação, não para a educação do outro. A vontade contrariada é um dos grandes problemas que o ser humano apresenta como dor.
se sente contrariado, é como diz na linguagem antiga, enferrusca a cara, o nariz, a boca, os ritos faciais se expressam nessa vontade contrariada. A ironia das palavras, respondendo àquilo que não é da nossa vontade, é da vontade divina em relação àquele que nos contraria, para nós aprendermos. E o esforço do aprendizado não é pequeno. Enfrentamos isso no nosso dia a dia. E sabemos do fracasso que somos na perseguição da forma correta de corrigirmos isso em nós. Faz parte do nosso dia a dia. Falar de dor e sofrimento em um primeiro momento, de alguma forma, faz retomar essa experimentação. Incita movimentos internos, rememora situações vivenciadas, traz à tona as imagens que estavam adormecidas e sem qualquer necessidade de despertar. Queremos sempre afogar a nossa dor. Mas ela está lá. Enquanto o nosso espírito não aprendeu a administrá-la, a purificá-la, a entendê-la, a torná-la não dor, ela continua dor dentro de nós. E isso é a maior dificuldade que o ser humano enfrenta. E fica aquela pergunta no ar: por que não buscar as respostas nas religiosidades de um modo geral e compará-las? O que diz essa vertente religiosa, o que diz aquela outra, e assim, aquela que convier às nossas convicções, nos dando as condições necessárias de gerarmos parâmetros de como enfrentar essa dor, seja física, seja as nossas dores internas, pessoais, espirituais. Por que não? E nesse aspecto, a presença de todos que aqui prestigiam, ouvir as nossas colocações, prestigiam a casa de oração, indica que a doutrina espírita é a que oferece as ramificações necessárias de pensamentos para reunirmos as explicações e, nas nossas conclusões, nos darmos por satisfeitos. É duro estarmos insatisfeitos com Deus. Não é fácil enfrentar uma guerra interna dessa nossa. Mas temos que buscar isso através do conhecimento, através da razão, através da fé raciocinada. O sofrimento ele pode ser considerado como uma questão subjetiva, abrangendo dimensões psíquicas, mentais, sociais, espirituais. A dor geralmente está mais ligada a uma percepção de um estímulo doloroso periférico, ou no sistema nervoso central, mas está associada a uma resposta efetiva. Dor geralmente relacionamos com o físico. Sofrimento geralmente relacionamos com o espírito, a nossa internalidade. Talvez o sofrimento possa ser visto como mais abrangente, mais complexo, mais global, mais existencial. É a dor mais aguda. No entanto, eles se reforçam mutuamente, a dor e o sofrimento. Ou seja, uma dor insuportável pode influenciar as dimensões do sofrimento e, da mesma forma, uma ansiedade pode acentuar uma dor. Quase que irmãos siameses, dor e sofrimento. As pessoas
passam no transcorrer de sua vida por um ou mais momentos de dor e sofrimento. Eles os acompanham, de certa maneira, durante todo o percurso da vida de cada um, sendo provocado por diversas disfunções, como físicas, psíquicas, sociais, espirituais, ou diferentes combinações das mesmas. Dentro desse caminhar, pode-se colocar a dor física, a dor da indiferença, a dor do desprezo, a dor do abandono, a dor da perda, a dor da imobilidade e tantas outras dores que vão se apresentando. Merece aqui uma expressão, né, desse intervalo. Em vez de dizermos que país é esse, não, que mundo é esse que construímos para nós estarmos aqui presentes com tanta dor, com tanto sofrimento. Hoje a gente treme nas barras dos entendimentos que possamos desenvolver sobre o assunto em qualquer vertente social, política ou que seja o que estamos vendo através da mídia, que nos oferece a visualidade, quase que pegando crianças morrendo, adultos, o desprezo do humano pela raça humana. São dores que nos convocam a quê? A racionalidade que o ser humano precisa readquirir. Temos que ver como fazer essa contribuição, conforme a obra de Manuel Filomeno, no rumo para um mundo de regeneração. Mas como a dor e o sofrimento são vistas em termos, digamos assim, na palavra dos Espíritos, diante das interrogações que muitos dos senhores que participaram aí de uma enquetezinha pequena que a gente faz para poder desenvolver a palestra, respondendo as perguntas. São diversas as dúvidas, as perguntas e a busca do entendimento necessário pelas pessoas. Então escolhemos algumas perguntas feitas em grupos online que fazemos parte e procuramos as respostas na doutrina espírita ou junto àqueles que detêm um conhecimento, uma argumentação, uma explicação clara, melhor do que o nosso pensamento, o nosso estudo, ou o que carregamos de conhecimento possa oferecer. Então vamos às perguntas. A pergunta 1. Se Paulo, uma das pessoas que participou da enquetezinha, Jesus tomou sobre si toda a enfermidade, todas as dores. Então por que o ser humano encarnado em nosso planeta ainda sofre tanto? Será que não compreendeu a abrangência das atitudes de Jesus? Ou será que é falta de fé, falta de acreditar que podemos não sofrer mais? Essa foi uma das indagações, né? Várias perguntinhas dentro de uma dúvida que se tinha. O que a doutrina coloca? No Livro dos Espíritos, que a nossa evolução atual é de espíritos imperfeitos. Ele coloca isso. Sendo assim, tanto as compreensões das leis divinas como os nossos atos são ainda imperfeitos. Consequentemente, estamos sujeitos às dores que nos afligem. Nesse quadro também podemos considerar que é grande a nossa falta de fé. O próprio mestre já nos advertia que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Vemos então a quantidade de ingredientes que temos para o sofrimento. Então o Livro dos Espíritos coloca essa explicação dentro de uma estrutura que nós somos os geradores dessas dores, desses sofrimentos. E dessa forma,
não o entendendo assim, vamos dizer sempre que a dor é culpa de Deus ou de alguém, do filho, do neto, do marido, da esposa. A minha dor não é minha, ele é que provoca. É por causa disso que eu estou sofrendo. Deus me parece que não está sendo justo. Porque teimamos em não entender que vivemos no mundo imperfeito, somos imperfeitos e o que geramos são imperfeições. Ou será que o que eu estou falando aqui vai gerar um pensamento da maioria aqui presente, de todos os presentes? Esse palestrante está falando besteira. Eu? Imperfeito? Não é. O que eu penso é perfeito. Eles é que, entendendo errado, fazem errado. Então vocês vejam que não é difícil admitir nossas culpas, não. Podemos ter vergonha de não dizer aos outros aquilo que nós somos de errado. É um aspecto até interessante que as igrejas evangélicas têm. A pessoa vai lá na frente, a católica é escondidinha no confessionário, a evangélica é para o público. Você vai lá na frente e diz o que é e fim de papo. Nós espíritas procuramos escamotear um pouquinho. Temos vergonha de dizer que somos imperfeitos. Mas somos. E muito. E demais até. Porque o peso de ser espírita é o peso das nossas imperfeições. São maiores do que qualquer um outro, porque é o conhecimento que vai refazer alguma coisa em nós, em termos das dores que nós sentimos. Vamos à segunda. Qual a diferença entre martírio ou autoflagelo e o sofrimento natural, por exemplo, uma doença perante Deus? São sofrimentos distintos ou são iguais? Essa pergunta nasceu até de uma coisa interessante. Eu vou fazer 8 dias de não comer carne vermelha. No 9º a gente vai para a beira de uma churrasqueira e devora uma costela inteira. Mas eu prometi. A troco do que esse sacrifício? De salvaguardar alguma dor, alguma vontade contrariada de um dinheiro que eu não ganhei, de um negócio que eu não fechei, de uma doença que eu tenho em casa e que me toma um tempo para cuidar daquele companheiro do lar. É ou não é? Quando oferecemos essa questão de sacrifícios, é uma relação de troca. E o duro que nós, nessa contemporaneidade que vivemos aí, confundimos isso com um supermercado, que a gente vai lá e escolhe uma mercadoria para trocar com Deus. Deixa eu ver hoje o que eu vou oferecer para Deus, fazer uma troca para Ele deixar a minha vida mais fácil. Mas vamos ver o que a doutrina nos oferece de explicação. Os sofrimentos são distintos. Normalmente o martírio e o autoflagelo têm a sua cura em uma mudança de postura. A doença física, embora também dependa de uma mudança de postura, pode se alongar além dessa mudança. Vamos exemplificar. O autoflagelo é uma postura íntima, uma escolha que pode ser modificada pela ação de uma vontade. Então, tive vontade de fazer 8 dias sem comer, sem nada, mas é uma vontade que eu posso revogar, certo? Agora, uma doença física, um câncer, por exemplo, não dependeria somente da vontade. Quando falamos vontade, estamos falando daquela vontade que acostumamos manifestar no nosso dia a dia. Pois, lembrando o mestre que de quantos milagres seríamos capazes de realizar se tivéssemos um pouco mais de fé. O câncer
depende de uma série de estruturas. Pela nossa vontade, não teríamos câncer. Mas não é assim. Quando oferecemos um sacrifício, pela nossa vontade, eu posso cancelar aquele sacrifício. Então, a questão martírio, sacrifício, num sentido de debelar uma dor, a doutrina explica através dessa questão. Uma doença perante Deus são sofrimentos distintos ou são iguais? Os sofrimentos, eles já são diferenciados por natureza. Nós temos percepções muito materializadas, procuramos o palpável. Ah, ele sofre menos do que eu, ele não sabe o que eu sofro. Comparações que, sem entender a estrutura do funcionamento dessa misericórdia, desse amor, dessa justiça divina infinita, nós vamos entrar sempre em choque com a nossa criação, com a nossa estrutura natural junto às leis divinas, porque elas vêm escritas, impregnadas dentro de nós, respondendo ao processo evolutivo que escolhermos como caminho para uma paz, para uma felicidade. Vamos ver a outra. Por que tanta depressão nos momentos atuais em que a humanidade sofre tanto? Falta de fé, porque tantos jovens se envolvendo com drogas, tentando o suicídio. O que diz a doutrina espírita? São dores. E veja aí que não entra muito na dor física, né? É mais no abalo das estruturas espirituais. A doutrina diz o seguinte: vivemos um momento de grandes conturbações, por isso, mais do que nunca se faz necessário o orai e vigiai. Em Trilhas da Libertação, de Divaldo Franco, somos alertados que a partir da década de 60, espíritos profundamente maus se reuniram no mundo espiritual, traçando uma rota para aquilo que eles entendiam como um plano para dominar a humanidade, baseado no poder, no sexo e na vaidade. Houve uma reunião no plano espiritual, explicada por Divaldo, uma mensagem recebida através de Joana de Ângeles, nesse livro, nas Trilhas da Libertação, dos espíritos malignos. E nós espíritas ainda temos aquela vaidade de dizer: os espíritos tomam conta, eles decidem, eles sabem o que fazem, nós não sabemos nada. E nos isentamos de fazer a nossa parte. É ou não é? Falamos às vezes na fé irracional, na fé impensada, mas agimos como tal. Quando Kardec pede o bom senso, o equilíbrio, a fé raciocinada, é exatamente quando observamos a eclosão, continuando a explicação, a eclosão das drogas, dos movimentos musicais desvirtuados, enfim, uma rota perigosa que a maioria de nós ingenuamente vamos trilhando. Quantos de nós acompanhou esse movimento? Eu, com 81 anos de idade, não era fanático do carnaval, não estava nem aí. Não podia ouvir o batuque que os pés já começavam a balançar antes do tempo. Mas, nessa estrutura social, aonde a nossa vivência por atavismo, muitas vezes, nos leva nesse caminho, o exagero da forma se fazia presente. E qualquer um de nós aqui é capaz de relembrar esses aspectos, quem participou das festas carnavalescas. O excesso, as drogas, a sexualidade, e vai por aí afora.
cometemos esse desatino, esse desequilíbrio e achamos que isso não nos ia trazer as chamadas dores espirituais em conflitos e confrontos que hoje perpassam pela nossa cabeça desses 81 anos. O que eu fiz? Então vejam bem que muitas vezes nós, de uma forma não é inconsciente, mas inconsequente, pela não percepção desse conhecimento necessário à lei divina, à sua justiça, ao seu equilíbrio, passamos por cima. E achamos que não vamos responder por isso. Ah, coisas da juventude. Ah, isso aí é passageiro, mas a marca fica. Se alimentou mal, aí viu que tinha que melhorar a sua alimentação, a alimentação ruim foi passageira, mas teve as suas consequências. Então, gente, é lembrar esse processo das explicações que a doutrina dá para que nós possamos minimizar e, quem sabe, merecer a não dor e minimizar as nossas dores. É mérito. Observamos, portanto, mais do que nunca, precisamos da vontade firme e segura para seguirmos a única rota que nos leva a um porto seguro, os ensinamentos deixados pelo Cristo. Observamos com tristeza que a juventude não vem tendo preparo adequado. Principalmente, isso é uma caracterização de um grupo que nós pertencemos, da Federação Espírita de São Paulo, que reúne quase 200 casas de oração, em que diz que no que se refere à evangelização, daí os sofrimentos aludidos pela pergunta anterior. Então vocês vejam que nós somos assediados, mas a doutrina abre as portas para um esclarecimento que só a educação, o conhecimento. Quantos de nós aqui, com netos, com jovens, a dificuldade que nós temos hoje de trazê-los para dentro de uma casa espírita num processo de evangelização, ou seja, de entendimento comportamental para sofrer menos. Que o que nós fazemos para os nossos filhos, nossos netos, crianças, jovens, é justamente isso, que venham entender as leis divinas, que venham entender os ensinamentos do Cristo para sofrer menos. Não se promete o paraíso aqui. A doutrina não faz milagres. A natureza do nosso processo não dá salto. À medida que alcançamos os degraus, que construímos com uma certa solidez, é que vamos avançando. Hoje avançaram no meu horário. Pergunta subsequente: como podemos evoluir através do sofrimento? Isso é possível? Eu quero colocar, não é pergunta que Kardec fez aos espíritos. São perguntas que pessoas fizeram para nós espíritas. Que professemos ou não aquele princípio, aquele esclarecimento que a doutrina dá, nós temos obrigação de formular a realidade do que a doutrina coloca. Muitas vezes não nos colocamos dentro dessa realidade. É a capacidade que nós temos de confessar que somos errados, somos imperfeitos, cometemos erros. Somos detentores de vícios. Vergonha do quê? Estamos aqui para isso. Para que possamos, através de experiências pessoais, através da vida social que nos foi dada, a vida gregária do homem, nos reconhecermos nas nossas
estruturas erradas e corrigi-las de uma forma coletiva. Aí está também a raiz do amai-vos uns aos outros. Amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. Como podemos evoluir através do sofrimento? Isso é possível? Olha, é problemático, viu? Quando sofre não dá tempo de pensar em mais nada, a não ser ficar com a bronca e a raiva dentro da gente. E é um perigo isso. É o maior veneno que a nossa vida física, porque essa internalização de não entender o porquê disso é que joga os venenos, gera aqueles sucos que o organismo todo produz de forma negativa. O batimento cardíaco aumenta, a raiva, o estômago arde, o cérebro começa a dar dor de cabeça. Obliteramos até a nossa forma de ver as coisas. Então vocês vejam que como que se vai evoluir numa ambiência dessa. Como é que eu vou dizer, poxa vida, eu estou sofrendo esse problema, ou essa dor física, ou isso ou aquilo, essa vontade contrariada. O que eu posso fazer para que eu aproveite isso e tire uma nota melhor na minha evolução? Mereça um reencarne de menos sofrimento. O que eu tenho que fazer? Vamos ver. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é a primeira orientação que os espíritos, ao se referir ao bem e mal sofrer. Ou seja, com certeza podemos evoluir através do sofrimento, desde que saibamos sofrer, que é sofrer resignadamente. E resignadamente não é sinônimo de passivamente. Não é sinônimo de passivamente. A abençoada doutrina espírita nos conduz da melhor forma possível, pois nos ensina a fé raciocinada, elemento fundamental para sabermos o bem sofrer. Isso é coisa, está lá na doutrina, está lá no Evangelho. Fé raciocinada é que nos ensina a saber o bem sofrer. E resignadamente, prestem atenção, não é passivamente. Eu vou aceitar, essa é a vontade de Deus. Não, temos condições de lutar contra e produzir frutos, benefícios, medicamentos, remédios, sejam eles espirituais ou remédio nosso aqui, terreno, físico, da ciência médica, para fazer com que esse sofrimento inaguentável se torne num bem sofrer. Pela compreensão, pela fé raciocinada. Mais uma questão que hoje eu vou fazer pela metade da minha palestra. A nossa dor, diz a pergunta, no nosso mundo a dor não fere somente os culpados. O homem bom sofre tanto quanto o mal. Como se explica? Uma perguntinha meia. O que diz a doutrina? Ainda temos uma visão bastante estreita sobre a justiça divina. Consequentemente, é difícil analisar integralmente a ideia de um homem bom e a de um homem mau. Ainda mais num planeta que a escola é uma só. Caminhos, vieses, como diz, cursos diferenciados, mas a escola é uma só.
Não podemos esquecer que o homem bom de hoje normalmente é fruto de um homem que cometeu muitos erros no passado. O homem bom de hoje é fruto de um homem que cometeu muitos erros no passado. Então colhe hoje as consequências desses erros. A justiça divina, a questão até do entendimento do perdão, é muito séria nesse sentido. Ela não esquece, não. Não é aquele negócio, lá no céu não tem gaveta para esconder processo. Vamos deixar para lá. Não merece ser julgado. Não tem isso. Ou seja, o que pode parecer um absurdo dentro das nossas análises é a confirmação da justiça de Deus que abrange a vida do espírito imortal. A vida continua. Nós olhamos aqui dentro dos parâmetros que a temporalidade material da reencarnação nos dá. Em anos, 2 anos, 1 ano, 81 anos. É como eu sempre digo, já repeti aqui algumas vezes, nessa idade já estamos na fila do Jesus está chamando. E não coloca a mão no bolso porque vai saber o número da senha, aí a coisa fica pior ainda. O sofrimento é maior, né? Então, vamos ter cuidado nesse sentido. Bom, gente, eu vou encerrar porque nós temos um horário, temos as questões aqui estruturais da casa. Eu sempre calculo a coisa em 40, 45 minutos, mas hoje, com os avisos, as coisas todas que houveram, não foi possível adentrarmos. Se houver uma oportunidade, nós teríamos mais algumas questões, como no nosso mundo a dor não fere somente os culpados. O homem mal sofre tanto quanto o bom. Como se explica? Acabamos de falar. 3 perguntas interessantes. Há uma dor para o espírito e outra para o corpo? Existe dor na alma? Quando se fala na dor de consciência, seria o caso de tal dor? O que seria isso? Dor na consciência. Como que a doutrina coloca. Como o espírito desencarnado sente as dores? Sabemos de sessões de desobsessão que ele vem, dói aqui, dói lá, tô com não sei o que, não sei o que lá, mas o espírito não tem corpo, é dor física. E aí, como é que se explica isso? Como é que um conversador com um sofredor ou um obsessor argumenta? Uma outra pergunta interessante também. Só vou colocar as perguntas subsequentes que nós não tivemos a oportunidade de abordar, né? A dor é necessária para o crescimento? Se o é, aqueles que buscam a dor com intenção de fazer o bem são louváveis ou vão de encontro ao sentimento de autopreservação? Então vocês vejam que pessoas também fazem perguntas como Kardec perguntou aos espíritos. E construiu esse monumento que é a doutrina espírita. Então nós temos uma série de perguntas. E quem quiser se aprofundar, nós temos na pergunta 540 do livro dos Espíritos, que fala sobre a dor dos animais. Certo? Interessante lerem sobre esse assunto. Eu mesmo tenho algumas restrições a respeito de como está se fazendo alguns acontecimentos, mas é por falta de entendimento, a ignorância é minha mesmo. Essa questão dos animaizinhos aí que as senhoras principalmente, me perdoem, ainda mais ontem que foi o dia da mulher, parabéns a vocês, porque a elegia maior a respeito das mulheres está na criação divina. A forma de como os espíritos se referem. E se vocês observarem, ainda ontem eu comentei nos trabalhos de sexta-feira, a maior parte das obras de André Luiz, os acontecimentos dentro dos processos obsessivos, é muito mais com os homens do que com as mulheres. As mulheres se sublimaram diante da criação divina. E nós batemos cabeça para isso, respeitamos com a maior naturalidade
o maior brilho que os nossos corações possam desenvolver em relação ao espírito reencarnado feminino. Não tenha dúvida nenhuma que é a maior copartícipe da criação divina. Traz no seu útero o berço onde Deus deposita a vida daquele que tem que se estruturar no processo evolutivo das suas leis. É interessante esse aspecto quanto à questão da mulher. Mas o que nós colocamos nesse sentido, vamos mais lá para o finalzinho da questão, é porque Jesus enfrentou o sofrimento, já que nós falamos tanto nessa questão, né, de bem sofrer, mal sofrer, o homem evoluído, aquela coisa toda. Então nós temos a resposta, pelo seu imenso amor que nutre por toda a humanidade. Isso está no Evangelho e está nas explicações do céu e inferno, a justiça divina, incondicionalmente mostrando e exemplificando a todos nós que é possível responder com o amor diante das adversidades do mundo que lhe trouxeram tanto sofrimento e continuam nos trazendo. Quando nós falamos que lhe trouxeram tanto sofrimento, Jesus não sofreu em si, estava feliz, porque estava cumprindo uma missão. Nós é que olhamos e vimos o sofrimento de Jesus, que serviu como exemplo naquilo da tarefa que ele tinha que cumprir em relação a nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Dizer Jesus não sofreu dá a impressão que não sentiu dor. Não, sentiu. Mas na sua intimidade como espírito era uma felicidade, porque a missão para que veio estava sendo cumprida. É o bem sofrer. O maior exemplo. Então vejam quantas coisas dentro de dor e sofrimento que a doutrina pode oferecer a nível de conhecimento. E uma questão interessante que eu gostaria que vocês olhassem e vissem, André Luiz, ele classificou as dores em 3 tipos: dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Está no livro Ação e Reação, capítulo 19, páginas de 260 a 262. Seria interessante vocês lerem a respeito. A respeito das dores dos animais, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 540. Gente, com isso, nós encerramos. Há ainda várias perguntas interessantes que podemos nos informar no Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, certo? Sabemos das nossas grandes dificuldades e ponderações para enfrentar um trabalho como esse, dispor sobre a dor e o sofrimento, e as perguntas são muitas, eu acredito. Mas contamos com o calor humano que nos chegou através do interesse que a gente consegue perceber no rosto de cada um, apesar do nosso atraso. Agradecemos a Jesus por estar aqui e rogamos ao Mestre querido podemos avançar com firmeza, vontade, determinação e fé, para que consigamos evitar as dores, principalmente as dores que causamos ao próximo. Lembremos oportunamente a singular passagem do Mestre querido: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Vamos à nossa prece, preparando já a nossa atmosfera individual, que todo o ambiente já está preparado para o passe e as intervenções espirituais nas nossas dores físicas e espirituais. Tenhamos fé, fé raciocinada, da presença divina, da presença do Mestre Jesus entre nós, a toda hora, a todo instante, para todo sempre. Querido Mestre Jesus, que bom participarmos de palestras e estudos como este
num encontro tão bendito. Permita, Jesus, que sejamos capazes de melhor sofrer as nossas dores a partir de hoje. Que saibamos também, Senhor, levar no nosso consolo àqueles que sofrem. Que a nossa mediunidade possa ser iluminada pelos bons espíritos, para que esteja sempre a serviço do bem e do amor. E que as bênçãos do mais alto possam encontrar-nos preparados para o trabalho, como encontrou nos ensinamentos de Jesus os trabalhadores da última hora. Abençoa, Senhor, a todos nós, as nossas famílias, mas abençoa principalmente todo irmão que sofre nesse momento. Que a nossa vibração possa servir de bálsamo a cada sofredor, encarnado ou desencarnado, e que a sua divina luz brilhe em nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja. Um bom dia. Vou dar um jeito nesse som.